Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. O Spectrum 128 tem esse nome, 1916, porque ele passou a vir com 128K memória RAM. Esse era o torradeiro, né? Não era o torradeiro, o Toast Rack, que já vinha com 128, acho que é o Toast Rack, né? Era ele mesmo. Então já vinha com 128, uma máquina que originalmente era 48, então tem mecanismo para poder mapear essa memória. Nos processamento dos 80, lembrando a todos que os 80 só lida com 64K direto. A memória passou a ser mapeada em 4 páginas de 16K e a paginação sendo controlada por uma porta de entrada e saída, que é a porta 7FFD. Então a página, você dividia as páginas. Ricardo, você não tá achando nada estranho isso aí, não? Sim, parece muito magro. Não, o fato da porta de I/O ser 7FFD, 16 bits. Mas 7FFD é uma porta... É que assim, os 80 suporta portas de I/O de 16 bits. No caso da Mercedes, a gente trabalha com portas de I/O de 8, tanto que tem 18 portas de I/O. Eu não sei o que fizeram no Spectrum, no estádio também, que eles usam 16 bits, como se fosse configurar 105.505 periféricos no computador. Tava lá. A justiça é muito injusta. Isso não é uma função não documentada do Alt, que ele não usa só o registrador D nos 8 bits mais significativos, ele bota um outro registrador nos 8 bits mais significativos e na verdade você pode ter 64. Isso tá ligado com o Alt-C. O Alt-C dos 80, que você coloca a porta em BC e usa o Alt-C. No final das contas ele só usa 8 bits. No Amstrad tem aquela gambiarra que fez o Nau Lopes bater na cabeça na parede. Tem a gambiarra que eles fizeram para economizar circuito e que você não consegue usar o Alt-C. Mas é outra história. Então, na prática, você, no Spectrum, só o quarto banco que você alternava, né? Porque nos outros teve um mapeamento era obrigatório. Tipo, eles fizeram alguma coisa para quebrar o galho. Ah, mas olha só, ele tem uma coisa que lembra vagamente aquela JR Bunker. Você pode fazer o vídeo acesso a um banco diferente do banco 2. Pode apontar para o banco 7, né? Você alterna, mas não alterna. Tipo, você alterna, ele passa a exibir, né, na tela. Mas a ULA continua gravando no banco 5. Realmente é muito parecido com o esquema da Bunker. A curiosidade disso é que a vantagem disso é que para quem é jovem, podia alternar entre duas páginas de vídeo rapidamente. Bom para fazer a animação mais fluida. Não, porque você não conseguia chavear o banco 7, né? Que é o banco de... Tipo, você tinha que botar com a RAM normal, copiar o que tinha que fazer e depois jogar, né? Não era tão fluido assim. É melhor usar para mudança de fase mesmo. Aí quando a Amstrad lançou o Plus 2, eles resolveram manter esse mesmo mapeamento, tá bom, não vão mexer em time que tá ganhando, vida que segue. Só que aí pro Plus 2A, quando veio Plus 3, por conta do CPM, eles fizeram uma outra coisa, fizeram uma ideia muito mais legal, que é esse troço aqui. A questão é que o CPM precisa que o banco 0 seja RAM. Não, Juan, até aí tudo bem, mas o que eles fizeram é meio confuso. Você não tem mais paginação independente dos bancos. O que eles fizeram foi, temos 3 tipos de paginação, você pode escolher. 4? É 4, era 3. Eu sei que tem um aqui que é um específico pro... Acho que é um modo 0 específico pra você rodar CPM. Mas caramba, ao invés de fazer uma coisa mais simples, até compatível com o anterior, fizeram um troço mais complicado. Será que não são os outros modos que são pra CPM? Porque banco 0, teoricamente, seria ROM, né? De repente esse cara aqui é um mapeamento adicional que eles implementaram. Você pode ver que tem o banco 7 de tela ali na 4ª página e o banco 5 de tela também nos modos 1 e 2. E no modo 3 também. E tem uma curiosidade, o CPM no Spectrum, ele não roda em 32.4, ele roda no modo de vídeo gráfico, que eu acho que é de 42.24. Tipo, simula 40 colunas. Que onde você disse Europa Ocidental, na verdade é Europa Oriental, né? Não sei. Sim, exatamente. E não existe Spectrum com mais do que 128K de RAM, com uma exceção. E mais uma vez o comunismo se faz presente nesse episódio.
nessas coisas malucas que os caras andaram fazendo na União Soviética e na Rússia, adaptando o Spectrum. Aliás, isso aqui não é o ZX Spectrum, é o ZS Scorpion. Na Rússia Soviética, a memória expande você. Ou na Rússia Soviética, banco chaveia você. E para ajudar, ele usa uma porta completamente diferente dos Spectrum do 28. Eles estavam isolados dos dois, não devem satisfação a ninguém fazer as coisas como lhes dava na Veneta. Lindo isso, lindo. Totalmente WTF. Amei. É assim, e aqui chegamos na onde, acredito eu, o povo da Amstrad se inspirou para fazer a expansão do Plus 3 no Amstrad CC. Ou seja, mesma coisa, 64K, 4 blocos de 16K, só que, no caso assim, independente de ser um Amstrad com 64K e com 128K, ele tinha memória primária e secundária. No caso do Amstrad 64K, ele não tinha secundária, sabe? Ele já tinha o suporte à expansão de memória. Por padrão, ele preenchia as 4 páginas para os bancos de 0 a 3. E aí todos ficam felizes. Só que aí tem a tal da paginação indireta. Na paginação indireta, você seleciona que página você quer olhar, seleciona que configuração de página você quer olhar. Eu tô maluco! Gente, que coisa torta! Sim! Aí tem vários, literalmente tem profiles de mapeamento de memória. Tudo isso você faz na porta de entrada e saída 7F00. Lembra que eu falei do BC? Do Atari. Então, olha aqui, esse primeiro. Não, no BC dos 80. Ó. Ah, tá, com o registrador BC. Quando você tem um registrador de 16 bits dos 80 BC, esse aqui é o C e esse aqui é o B. Ele usa a porta 7F, na verdade. Não usa 7F00. Ainda ele inverte os dois bytes. Porque os 80 é Low End, não Big Engine. Não, Little Engine. E no 6128 ainda é diferente. O meu 128, assim, o mapeamento das duas máquinas. O meu tem memória, então assim, você usa a porta 7F, você tem sempre que gravar o bit 76 com 1, não mexa no 543, e no 210 você seleciona qual é o template que você quer usar. E por template entenda aqueles valores de 0 a 7 daquela tabela maluca, que eu não copiei na pauta, porque eu não sou doido. Detalhe, eu não consegui entender, quando ele fala assim, 0, 2, 2, 3, é o seguinte, é o endereço de 8 a BFF da página 2, né? Sim, eu consegui imaginar como você programar uma página. E a parte divertida, assim, é que, isso já na época, não contente em fazer essa coisa maluca, a Decathlonics, ela expandiu a coisa maluca. Eu tô muito doido. Ela criou até 7 bancos 64K, onde você pode chavear as outras páginas. Isso dá... 512 menos 64, 400 e... Não, soma. O 64 é adicionar mesmo. Ele complementa o 64 da máquina. É bem doido isso. Então 512. Não, 512 é 64. Isso aqui sem falar na Amstrad 72K, tá? Que nunca funcionou. Quem é esse Rivaldinho? É o filho do Rivaldo com o Ronaldinho. Só tem merda! Tem um projetista de hardware espanhol, de Amstrad, Revaldinho, que ele redesenhou a expansão de memória do Amstrad, inclusive fazendo chegar até o Mega de RAM. Que é inclusive a expansão que o Neo Lopes andou experimentando para botar no CPC dele. Sim, falamos dela. E essa aqui é a parte mais divertida de se expandir a memória do Amstrad. Só que com tudo isso, com todas as mirabolâncias que aparecem, ele não exibe a quantidade de memória no boot, ele sempre diz que tem 64, né? Sempre que a memória é umas 30 gravada na ROM. Aliás, assim, tem um dip switch na placa que você define não só se vai aparecer Amstrad, como se vai aparecer Schneider, e se vai aparecer um outro fabricante lá. Tipo, literalmente, você mexe num jump e o computador vira outra coisa. Isso nos da época mesmo. Nos da época mesmo. Roda o quadro aí, Simone. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Castbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Se o programa tá uma merda, eu falo, tá uma merda. Agora chegamos na parte feliz pra você, né, Ricardo? Abra seu coração sobre mapeamento de memória no MSX. Bem, vamos lá, né? Começando a falar de MSX1, né? Quando tudo era mato, MSX1 saía com no máximo 64K de RAM por slot primário ou expandido. E vale lembrar que, graças a Cássio, foi possível ter MSX1 de 8K, Cássio e Adeigo, que desgraça. E aí com isso você poderia expandir, em teoria, até 1 mega. Um pouquinho menos de 1 mega porque você tinha que ter ROM em algum lugar, né? Exatamente. Pelo menos numa página de um slot. 1 mega menos 16K. BIOS pra quê, né? Outras coisas mais pra quê? Do Basic pra quê, né? Então você podia já fazer até no MSX1, você podia ter até 512K de RAM. Não existia um padrão, que é importante na época do MSX1. Não tinha um padrão dizendo como a memória deveria
funcionar. Então, houveram algumas expansões de memória. Eu lembro que a Sharp vendeu uma expansão no Brasil, não me lembro o código dela, lembro uma expansão de 64K. É o HB 4100. Tem outros fabricantes que fizeram outras expansões. Acho que a Sony chegou a fazer, Casio fez. Se tiver expansões que pegavam 64K, ou seja, ele mapeava de 0 a FFFF, tinha expansões de 32K que mapeavam só um pedaço dentro do cartucho. Pode fazer um cartucho com RAM, né? Ao invés de ROM. Só, nada mais, nada menos. Sim. Eu acho, inclusive, que é uma expansão de RAM, aquela expansão picareta espanhola, que o pessoal no MSX.org fala assim: se você comprar uma dessas, não liga na sua máquina, ela pode queimar o seu computador. Mas independentemente de picaretagens de qualidade de hardware, é curioso que ninguém usou essa expansibilidade básica, porque a princípio dá para imaginar você botar, sei lá, 128 ou 256K num cartucho usando os 4 slots expandidos e ter software usando isso, né? Mas ninguém se deu ao trabalho. Todo o MSX1 tinha no máximo 64 e pronto. Só quem usou foi o HT-MT Base, que no Brasil foi adaptado para se chamar Hot Data pela Epcom. Ele reconhece esses cartuchos e usa para o banco de dados. Tanto que eu fiz uma brincadeira que eu consegui colocar 512 KB no banco de dados. E também no Hotbit, no HBLCP, ele reconhece o cartucho e transforma numa RAM disk no CPM. Fora isso, não faço a menor ideia de queimar no voo. Eu também não. A coisa só deslanchou mesmo quando surgiu a MSX2 e surgiu a Mapper, né? Sim. A Mapper. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mapper, pelo amor de Deus. Mata. Faz o seguinte, Juan, eu seguro e você bate. A gente alterna, não vai ter só um se divertindo. Pois é. Mas, Juan, que deve ter não impossibilitado, mas assim, irritado muitas pessoas no campo dessa expansão de memória, é que assim, para você efetivamente trabalhar com ela, você teria que ficar gravando e copiando os bytes para uma página de trabalho. Então você teria que fazer isso individualmente, usando a função write. Tem uma função específica para gravar a memória no slot, o endereço de memória no slot específico, e para você ler o endereço de memória no slot específico, fazer byte em byte. Isso no velho mapeamento do MSX1, né? É. Sim. Na Mapper você podia, num único slot, que podia ser até um slot expandido, você ter 4 MB de RAM. Teoricamente dá pra você fazer até 32 MB de RAM no MSX2. Teoricamente. Claro, você perdeu uma miséria por conta de BIOS e outras coisas mais. Mas normalmente o pessoal trabalhava com 4 MB, porque aí você trabalhava com, se você dividir a memória em 4 segmentos, né, as 4 páginas, de 16K cada uma. E aí você podia trabalhar com até 256 bancos de 16K, o que dava 4 MB de RAM, mas você poderia expandir os slots e colocar 4 MB de RAM nos slots expandidos. Tanto que existe um cartucho feito no Japão com 16 MB. E aí era até engraçado, porque na inicialização, o MSX2 e os superiores, ele detecta da memória e coloca. Então você liga o micro, tem as fotos do pessoal ligando o micro e aparecendo lá 16 MB. Mas é só o 2 Plus pra frente que ele exibe, né, no boot a RAM, não é isso? Não, 2.0, não acho. Eu acho que 2.0 só mostra VRAM, né? Não, o 2 ele mostra RAM e VRAM. Não, mas aí que tá. O que mostra RAM e VRAM, aparece as duas linhas, são as ROMs dos MSX europeus. Ah, os tá. Philips. Os Philips colocam. Você conseguia 4 MB de RAM, e aí tem aquela velha questão: pra que botar 4 MB de RAM por mapper num MSX? O que você vai fazer que usa tudo isso? O pessoal que monta a Ômega tá. Alguns falando, eu vou botar a expansão, botar 4 MB, olha assim, pra quê? Pra sobrecarregar a fonte? Pra rodar aquele Adventure que só roda na 9990. Não, cara, basicamente pra dizer que tem, mas assim, eu acho, a minha opinião honesta, MSXero de longa data, 1 MB daí sobra. Você não vai usar mais que isso. 4 MB se você for tocar um VGM, pô, vai tocar aqueles VGM gigantes, que você tem que puxar pra mapper, o VGM Play ou o Pop Art vai puxar. Aliás, por falar do Pop Art, abraço pro Colom, puxar o memória pra tocar. Só se um treco desse, entendeu? Ou então você tá desenvolvendo no MSX e só precisa de uma RAM disk, né, pra trabalhar. Pois é, então assim, é por isso que eu não quis expandir a memória de nenhum dos meus Ômega. Deixa eles com alguns 512K, e se eu espetar alguns dispositivos de armazenamento de massa, como o SD Mapper, USB Mapper, ID Mapper, que já tem lá,
coloca e funciona. Aliás, uma coisa curiosa dessa, lembrar é o seguinte: a sacada da ideia Mapper, que foi a primeira que teve isso, foi a sacada do Ricardo Asen, que foi fazer o seguinte: a Mapper é auto-inicializável. Por quê? A Mapper funciona no MSX1? Sim, mas não tem registro para poder inicializar ela. Então, essa Mapper que ele coloca, ela é inicializável. Então, com isso, você não precisa, você pode botar um cartucho, uma ID Mapper, ou como uma SD Mapper, que é o projeto do Bellavenuto e do Sturaro, ou uma USB Mapper, que a Tecnobyte também fez. No MSX1 vai funcionar, porque vai inicializar a memória, o MSX vai poder lidar e o software vai poder lidar com ela. Por isso que você consegue botar um cartucho desse no MSX1 e rodar, por exemplo, o DOS2 ou rodar o Nextor, porque ele vai ler essa memória. Até mesmo nos cartuchozinhos que só vem com 8K. Eu ainda uso no Canon, o meu Canon V8, que tem 32K, que eu digo que ele é muito mais legal do que os K, por um motivo muito simples: o teclado é bom. O teclado é minimamente decente para digitar, e é uma graça. Botei, você não vai conseguir rodar 80 colunas, mas porra, 40 mas você consegue rodar e de boa. Mas essa ali. Vai lembrar que a seleção dos bancos é feita por 4 portas de I/O, FC, FD, FE e FF. São portas somente de leitura. Então, você que lute para lidar com isso. Muitas vezes o que o pessoal tem feito de desenvolvimento hoje em dia é tipo jogar para quê? Não, Ricardo, elas são portas de escrita. Ah, é verdade, elas são... Se fosse só de leitura, como você ia selecionar qual banco, né? Verdade, falei besteira. Não, eu escrevi besteira. Mas verdade, mas eu não tinha lembrado. Elas são portas somente de escrita, você diz, mas você não pode lê-las. Então, se você quiser saber onde está, você vai ter que fazer uma tabelinha e manter qual o segmento da memória que você está usando. O que algum pessoal que faz desenvolvimento para DOS2 tem feito é o seguinte: joga para o DOS2 gerenciar. E no caso o Nextor, ele que gerencia. Qual a mapper que ele vai usar? Porque você pode ter mais de uma mapper no micro, né? E eu vi uma discussão esses dias no grupo. Mas aí, antes de você selecionar os bancos com FCF, DF e AFF, você usa outra porta que é para selecionar qual slot que está ativo naquela página, não é isso? Mas isso é o que acontece. Se você for usar o DOS2, você somente pede a memória e deixa que o DOS2 resolve isso. E ele que seleciona qual é o segmento que você vai usar. Na minha prática pouca de programação de mexendo com mapper, você só acaba mexendo com a página 2, porque você acaba tendo a página 0, você acaba ficando preso a ela. A página 1, normalmente teu programa está usando um pedaço da página 0 para a página 1, e a página 3 tem aquelas informações salvas lá no alto, você não pode ficar mexendo. Então na prática você só tem que ficar dançando com a página 2, pelo menos na minha experiência. Ou seja, na prática você tem uma janela de 16K para os seus 4 MB. Exatamente. Se você tiver um programa que vai ficar nos primeiros 16 KB da página 0, você tem 32. Mas você consegue chavear as duas, a 1 e a 2. Mas na minha experiência de futuqueiro aqui, de programas, meus programas feitos em linguagem de alto nível, só acabo mexendo com a página 2 mesmo. Eu sei porque eu fiz o projeto dos programas em Pascal, eu fiz umas rotinas de mapper do framework do Populon, e eu fiz um programa de exemplo, até mesmo para eu entender como funcionava. Fiz, tá no projeto, acrescentei lá, e eu vi isso, esse problema. Esbarrava nisso, só conseguia mexer com a página 2. Aí só podia chamar na página 2. E é claro, se o programa fica muito grande, você acaba perdendo até o acesso à página 2. Foi o que aconteceu quando eu comecei a fazer o MIDI, meu editorzinho de texto, que eu preciso finalizar. Beleza. Encerrar, eu parti para usar a VRAM para salvar o texto. Comecei a jogar o texto na VRAM. Screen 0 tinha uma VRAM com mais de 100K livres. Ninguém vai querer, ninguém não, mas a grande maioria dos usuários MSX não vão querer abrir um TXT de 200, 300K no MSX para editar. Mas se eu quiser editar o meu TCC na MSX, ou escreve um TCC curto. Então eu parti para usar a VRAM por conta dessa dificuldade, e eu só ficaria limitado a ficar chaveando aí, e o programa que eu estava acrescentando coisa no editor não estava cabendo. Eu falei assim, vou ter que ficar enxugando coisa para fazer que me caber aqui e liberar aquela página, a página 2 para ser chaveado. Então eu acabei olhando uma coisa, vou tentar usar, vou partir para uma coisa alternativa, vamos usar a VRAM, porque pelo menos todo MSX2, 2 Plus do Turbo R tem 128K de VRAM. Agora Mapper não é todo MSX que tem.
Mas na verdade é quase. Tem um ou outro MSX2 que vem com menos de 128, né? Pouquíssimos, mas eu sei que tem. São uns 2 ou 3 modelos bem muquiranos que eu tenho 64K. Esse aí se vira que expanda a VRAM da sua máquina e azar, né? VRAM 64K, eu só lembro do Hitachi BH3. Eu tenho a gente expandiu a RAM, mesmo que eu protesto de alguns puristas. Abraço, Emil. Reclamou, falei, cara, tá em soquete. O dia que me fezar, eu vou lá, abro o micro e tiro os 2 chips do soquete. Pronto, tá soquetado. Mas eu quis expandir. Tecnicamente, esse Mitsubishi que eu tenho, ele também, em tese, na placa-mãe, tem só 64K de VRAM. Mas ele tem uma Daughterboard, você pode inclusive acessar por uma trapdoor. Sim. E removê-la, né? Que tem os outros 64. Eu tenho um Mitsubishi igual, só que o meu é o teu é japonês ou europeu? O meu é japonês. O meu é europeu. Mas tem sim, tem essa trapdoor embaixo. Eu já vi. E já abri pra ver. Provavelmente o fabricante estava com a intenção de vender um micro só com 64K de VRAM e no meio do caminho descobriram que era ideia de Jerico e todos saíram com a Daughterboard. Ficou mais barata. Só para lembrar, o Giovanni mencionou também na pauta o Meiman, que é um gerenciador de memória. Não é o único gerenciador de memória, mas tem o do Nestor Soriano, que é aquele. Imaginem o nome, qual será? Nestorman. Meu Deus. Extremamente criativo. Vem cá, qual é só o nome dos filhos dele? É Nestor Irro e Nestor Irra? Não, são 2 meninos. Nestor Irro e Nestor Irro 2. Esse é Nestor Irro 1 e Nestor Irro 2. A esposa não deve ter deixado. Ela foi no cartório. Então assim, o Meiman, por exemplo, o gerenciador de memória, ele reserva de 128K de memória, reserva 80 para uso, e a partir da versão 2 pode permitir ter programas carregados na memória para residente, TSRs. A última versão dele para o VA 2.42 foi feita inicialmente por um grupo holandês, está liberado em licença de domínio público. Tem um bocado de TSRzinho dele. Um programa legal que é você ficar tocando as músicas da Microcabin enquanto você podia ficar trabalhando. Sim. Tem um TSR, por exemplo, para aparecer as mensagens em holandês. Tem um driver de ANSI que ele usa o Meiman para ser carregado na memória. É o ANSI TSR. Que não funciona mais. É que desde que ele não funciona mais por conta do Nextor. Porque o Nextor informa uma versão diferente de MS-DOS e o programa não funciona. Existe uma maneira de você dar uma pernada. Não, ele faz um patch no DOS, esse que é o problema. Ele usa o TSR e ainda faz um patch no DOS. Ele não funciona mais. Tá. Eu lembro do programador falando, não vou mexer mais nisso não. Fazer patch no DOS é muita violência. Tinha uma agressividade um tanto quanto desnecessária. Tem uma maneira no Nexus você pegar e fazer passar a perna e fingir outro sistema e fingir outra versão. Tem como. Eu não lembro agora de cabeça do programa, mas eu falei no livro. Mas a gente tá falando muito de RAM e a gente não falou de ROM, né? Porque esse problema de falta de endereçamento existe para cartucho de jogo. Mega ROM. Os cartuchos Mega ROM. Desgrama. Tem um detalhe também, Juan. Caso de uma mapeamento do MSX, a boa educação fala que você pode usar cartuchos de ROM de no máximo 32K, entre 4000 e BFFF. Essa que a boa educação fala aqui, fique aqui. Você pode criar um cartucho de 48K de ROM a partir de 00. Mas assim, não invente de querer botar ele em 00, porque a ROM tem que ficar ali. Não usou o bagulho. Nesse caso, você inicializa o seu programa a partir de 4000 e você desmapeia a ROM e mapeia a ROM do teu cartucho e faz o que tiver que fazer para se virar sem ROM, né? Se você for educado, você usa a read slot da BIOS para copiar o que você precisa lá de cima. Tipo, você seja educado. Mas em vez de fazer isso, eles inventaram o que era de se esperar, esquemas de mapeamento dentro do cartucho para mapear mais do que 32K nesse 32K. Tem toda aquela variedade de esquemas de mapeamento similar à variedade do Atari 2600 e aí eu já não conheço como conheço do... Não, mas aí pra simplificar a vida, não esticar muito, a gente também não tem que chamar o Punk aqui, já estouramos a cota desse ano, vamos falar só dos mais comuns. Pois é, o primeiro deles é conhecido na comunidade como o Konami 8K. Foi criado pela Konami. Concordo. Por que será, né? E a ideia é que você separando em bancos de 8K. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. O que é para ser mapeado nas páginas. Na página são 4000, 6000, 8000 e A000. Mapeando com isso até 2 MB de ROM.
Aí, para selecionar em qual banco, você grava nesses endereços, no 6.000, 8.000 a 000, o valor do banco desejado. Como é ROM, você não vai ser modificado. Então você seta lá e pronto. Você dá literalmente um LD 6000A, o valor de A sendo o valor do acumulador do básico comando do processador que você está usando na expressão, a página que você quer. Fim da história. A página no 4000 não pode ser mexida, é sempre a primeira, 0. Vamos segurar a coisa ali, né? Muito razoável, né? O endereço de inicialização do cartucho, 4000. Pois é, né? Tem o Konami 8K com o SCC, porque ele já acrescenta o suporte para alterar a primeira página, ele vai podendo fazer a alteração na primeira página, e aí ele já começa a usar os bancos, os 5.000, 7.000, 9.000 e o B000. É porque aqui, inclusive, mudou o integrado do mapeamento de página. Então, acho que para quem faz o próprio SCC, aliás. Já passa para o SCC fazer, né? E aí vamos para o ASCII 8K, resolvido pela ASCII, já dizia o nome, funciona parecido com o padrão Konami 8K, com a diferença que os endereços são 6.000, 6.800, 7.000 e 7.800 para cada uma das páginas. É assim, ó, copia, mas não faz igual. Engraçadinho. Você tá muito metido, hein, Robin? Depois tem o ASCII 16K, que aí trabalha com blocos 16K em apenas 2 páginas, 4.000 e 8.000, e vão ser alterados para endereços 6.000 e 7.000. Com isso consegue mapear até 4 MB de ROM. Na prática, né, exceção da Konami, que usou os padrões da Konami, todo o resto usou os padrões da ASCII. Dá menos trabalho, né? Quase todo mundo. Acho que tem uns caras diferentes. Os caras diferentes usaram o padrão da Konami ou inventaram coisa própria? Inventaram coisa própria, claro, né? E por falar em inventar coisa própria, olha o velho aí. Fudeba velho. Anime Caixano criou a Mega RAM, que funciona tal como o cartucho Mega RAM padrão Konami, com blocos 8K. E a única diferença é que na porta de entrada e saída, na porta de I/O, ele usa a porta 8A, permite ligar o modo de escrita quando você escreve, você faz um Alt, e volta para o modo de apenas leitura quando você lê. Ela também permite que você troque a página 4000, igual o Konami SC. E aí, por razões óbvias, né? Você está copiando o jogo lá para cima, você precisa paginar 4000 também. Sim. Então, dessa forma você consegue pegar o jogo que foi copiado, o conteúdo de um jogo Mega RAM, e foi colocado, os arquivos, eu lembro quando a gente carregava, eram blocos de 16K. Não, essa é curioso, dependia do loader. Do loader, né? Você tinha loader de 8, tinha loader de 4, e tinha a galera preguiçosa que tinha o loader para Hotbit e o loader para Expert. Então, assim, eu lembro que tinha esses loaders, o pessoal fazia isso, carregava, e aí tinha essa diferença. Então ele simulava o cartucho original, o cartucho Mega ROM, numa interface da Mega RAM. Depois, teve aquela empresa que o Ademir odeia com todas as forças, a DX, que eles pegaram o modelo e acrescentaram algumas coisas, fizeram a Mega RAM Disk. Então, por exemplo, você coloca aquela ali, você ganhou uma funcionalidade extra, porque você passou a poder criar uma RAM Disk de 256K, ou 512, ou 768, o que era extremamente muito mais rápido que o disquete. Ela tinha uma outra porta de I/O para fazer alguma outra coisa que eu não lembro agora. Acho que é para setar o modo RAM Disk. Curiosidade sobre a Mega RAM, acho que a gente não contou aqui, né? O Caixano uma vez contou pra gente como é que ele criou a Mega RAM, né? Por conta do Nemesis. Ele viu o Nemesis, ele copiava vários cartuchos pra galera das Pirata Houses, e ele foi copiar o Nemesis e ferrou, né? Porque só veio um pedaço do jogo. E ele também pediu pro cara do cartucho, eu posso ficar com o cartucho pra ver o que eles fazem aqui, pra ter mais espaço. E o cara falou o seguinte: você pode tentar copiar, que é como o troço funciona, mas você não pode abrir o cartucho. É razoável, já dado que... se você abrir, eu fico com aquele teu Sunny MS2 lá. No, God, please, no! 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 Ali. Pronto. Aí o Fudeba velho pirou. Dado que o Sunny era o queridinho dele. Aí ele conseguiu copiar nesse troço, e ele fez um programa aqui, como ele gosta de dizer, o programa mais rodado da MSX brasileiro, que é o MegaRAM.me, que tem uma curiosidade interessante, né, que é a rotina que verifica aonde está a Mega RAM e qual o tamanho dela. Para fazer isso, ele grava o valor AC na página de RAM. Ele grava AC e CA, de Ademir Caixano. O Adriano, na época, ele comentou que assim, quando ele tá fazendo o ZEC-ROM, que ele fez a mesma coisa, só que o dele era AC de Adriano Cunha. E ele pôs o Adriano comentando que nos programas do Eduardo Barbosa, que tem no livro do Guia do Programador MSX, ele usava o byte EB de Eduardo Barbosa. Que frustra um pouco nós três aqui, que não podemos usar nossos iniciais para gravar bytes na... Pois é, que droga. Só o César poderia, né? Eu também não poderia usar CC. Não pode. Castro. Não, o César não pode, porque você grava no CC, depois tem que gravar o CC ao contrário. Não teria como. César de Andrade Cardoso, tem que gravar CA e AC. Olha, quase copiando o Ademir Caixano. Quase copiando o Ademir, tá vendo?
gente vai deixar o link dos outros mapeadores de ROM do MS aqui, o link da MS Wiki, e tem esse pessoal jovem, entre aspas, tem inventado mapeadores que suportam 104 MB, então assim, né? Ah, tem uma coisa, o Danilo Ângelo tem fez uma rotina agora, o projeto dele, que ele tem feito templates dele, e ele fez uma rotina para usar em C, porque ele consegue endereçar, consegue fazer um endereçamento assim, endereçar tudo no MS. É muito interessante o projeto dele. Ele comentou com a gente, falou no grupo. Eu vou ser sincero, eu não lembro os detalhes, mas ele fez lá e basicamente usando em si, tirando proveito do próprio o MSX-DOS 2 para gerenciar. Não, eu tava falando de mapeador de ROM mesmo, usando cartucho de 16 MB. Meu Deus, por que isso tudo? Não sei. Olha, reserva essa interrogação pra que isso tudo, pro que vai vir agora, porque depois que a gente falar de Amiga. Vamos lá. E te encerra os 8 bits, vamos pro 1632 bits, lá a régua é maior. Lá a régua é trena. Obviamente, com um espaço de endereçamento maior, demorou bastante para precisar ter mais memória do que o processador endereçava, né? Sim. Falar um pouco de Amiga, não é nem um caso de chaveamento, né? No Amiga, ele tem um mapeamento um tanto estranho de memória, que parte dos endereços é acessado tanto pela CPU quanto pelos controladores, né? As meninas, né? Os chips com nome de mulher, e por isso ela é mais lenta, ela é chamada de chip RAM. Uma outra parte da memória, ela é acessada só pelo processador, e é chamado de Fast RAM. Tipo, o processador ele faz o que ele quiser, não tem que dar consideração, nem tem wait state pra ninguém. Ele grava como ele quer. Aí tem essa curiosidade, né? No Amiga 1200, que ele já usava uma CPU 32 bits plena, ele tem os slotzinhos do PCMC, e aquela memória que você podia espetar ali era chamada de slow RAM, que era uma memória de 16 bits, porque a PCMC é 16 bits. Agora vamos falar de exagero. Que alguém, tudo bem, o Atari ST e o Atari TT, eles usavam 68.000 e ele basicamente usava o endereçamento normal dos 68.000. Aí no TED da pandemia, alguém resolveu fazer... Não, ele também tem uma área de memória que é compartilhada com o chipset. Então na prática ele também tem chip RAM e Fast RAM. Ele tem uma coisa muito parecida, que é a memória que acaba sendo mais lenta, porque o circuito de vídeo ele tem que acessá-la para desenhar o vídeo, então a pessoa tem que ficar esperando um pouquinho. E ele tem, no caso do TT, a tal da TT RAM, que essa contém as mãozinhas do shifter lá. Nos ST, pré-TT, então toda a memória é lenta, né? Tem um wait state pro de acessar. E aí alguém resolveu inventar uma expansão de 1 GB. Não, é pior, Juan. Ele não inventou uma expansão de 1 GB. Ele pegou 4 expansões de 256 MB. Que diabo é isso? Ai. Ele botou uma em cima da outra. Ai, meu Deus. Olha aí o preview do vídeo, vocês vão... Ele pegou já uns 256 MB, já era exagero. Ele exagerou o exagero. Sim, ele hackeou o firmware da expansão de memória para aceitar mais e espetou uma em cima da outra. Ele pegou 4 Storm TT. Agora você pode dizer com propriedade, Ricardo, qual a necessidade disso. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. Eu tô vendo no final do vídeo, tô vendo a expansão. Jesus! Eu acho que demora uns 5 minutos pro micro da boot, porque ele testa a memória. Jesus amado. Eu tô vendo as 4 penduradas. É uma torre. A beleza disso é o quão ridículo é. Sabe aqueles puxadinhos que você vê em alguns lugares que você olha assim, como é que o cara construiu um prédio naquele lugar? O cara vai e olha, mal dá pra construir uma casa de 2 andares, o cara levanta um prédio de 6, desafiando a engenharia, a física, Deus, o Espírito Santo e todo mundo junto. Então, a mesma coisa. Não, a engenharia, a física, a lei da gravidade e o desejo de Deus. É todo mundo, o cara desafia todo mundo, manda todo mundo vir e diz assim, segura minha colher de pedreiro. É uma coisa, te contar, cara. Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retropolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
Não dá pra elogiar. Mas nem todos os micros de 16 e 32 bits, expandir memória era uma presepada maluca. Ei, Juan, você esqueceu de falar o principal disso aqui. O cara ele colocou 1 GB de RAM no HD e o sistema profissional reconheceu, tá? Contou e reconheceu. Sem gambiar. Isso que assusta. É que nem o cara botar aqueles cartuchos que eu falei de 16 GB no MSX e vai no boot, aparece lá, ele reconhece. Main RAM 16.384 bytes. Não, dá um pouquinho mais porque tem memória interna da máquina. Peraí, o processador é um 68030, não é isso? É, um 030. Os TT são 030. Então ele tem 32 vias de endereço, ele poderia ir até 4 GB. É só ter arrumado mais 12. Toma TT e colocou. Aí a expansão até o teto, né? Mais cedo ou mais tarde esse maluco vai ter essa ideia. Então vamos para coisas mais sensatas. Vamos falar de PC? Expansão no XT, né? No PC e no XT. BMPC e BMXT, lembraram que o BMPC XT, baseados no 8086 da Intel, que endereçava 20 bits, ou seja, chegava no máximo a 1 MB de RAM. 640K para RAM e 384 para BIOS e outras coisas de RAM. Aquela velha história de quem usou PC naquela velha. Uma expandida. E rapidamente esses 640K começaram a ficar não suficientes. Rapidamente foi. E mesmo com 8286, que já dava para endereçar 16 MB de RAM, de uma forma segmentada, né? Ele sofreu a mesma limitação. Só que ele só podia endereçar isso de uma maneira que era incompatível com o PC e o XT. Só tinha que trocar o sistema operacional, né? E eles não queriam trocar. Vão manter. Não porque as aplicações executaram em modo real. E no modo real o endereçamento era os 20 bits. Então era igual o 8086, você só chegava 1 MB. Aí começou o problema. Inevitavelmente começou a pipocar a ideia de bank switching. E o primeiro a fazer isso foi uma empresa chamada Tau Tree System, a Árvore Alta. Sistemas Árvore Alta. Não são os fabricantes daquele jogo do MSX, tá? Eles não fizeram árvore mágica. Mas eles fizeram uma expansão que podia levar 512K, mapeava em blocos de 64K, arbitrariamente em qualquer lugar. Podia ser tanto na RAM principal quanto na área não usada por ROMs em cima. Ela não pegou. Poderia ter tido sucesso, mas não teve. Só não achou flexível o suficiente. Não teve... aquele negócio. Developers. Se uma Aston Tate da vida ou uma Lotus inventasse de usar essa expansão, certamente teria tido muito mais sucesso. Verdade. Inclusive eles criaram em 82, né? Logo no ano seguinte o lançamento do PC. Literalmente estava à frente do seu tempo, né? Nesse ano, as pessoas ainda se viravam com 640K. Tinha PC que saía com menos de 640. Saiu com 320, com 512. 256 até. Sim, verdade. Só que o tempo foi passando e a necessidade de mais memória foi ficando mais grave, e até que em 1985 surgiu um padrão chamado Expanded Memory Specification, padrão criado pela Lotus, Intel e Microsoft. Daí ele era chamado de Lean-MS, LM de Lotus, Intel, Microsoft, e MS de Expanded Memory Specification. E a ideia era mapear a memória numa única janela de 64K dividida em páginas de 16. E o Bill Gates não gostou disso. Ele se viu forçado a fazer, fez, assinou embaixo, colocou o nome Microsoft no padrão, mas ele literalmente disse que era um lixo, era uma gambiarra, mas nós vamos fazer. Que merda. E esse realmente teve sucesso, porque teve suporte a software. Isso é um lixo, mas eu vou ganhar dinheiro fazendo isso, então eu vou fazer, né? Sim, é um lixo bem sucedido, porque os grandes fabricantes de software, a Lotus, a Aston Tate, a Borland e não sei quem mais, eles usaram isso para poder gerenciar bancos de dados, planilhas, textos, utilitários, usando mais de 650K. Como diriam os antigos, era um bacalhau menos fedido, né? Era um bacalhau menos fedido. Eu fui estagiário na Casa Sendas, eu lembro que eu fui dar suporte para uma máquina, eu acho que era um 286, e ele tinha uma placa, Lean-MS, placa mesmo, né? Não incorporado, né? Placa física na máquina instalada, porque era um cara que trabalhava com planilhas muito grandes na rede. Na rede, no caso, rede de supermercado, tá? Na rede local. O principal uso do MS era planilha. Tanto que a Lotus está lá na especificação, né?
O padrão definia uma System Call para você mapear e ver o status da memória através da interrupção de software 67hexa. Praticamente uma Mega RAM. Praticamente uma Mega RAM para PC. Aliás, esse papo de é uma gambiarra, é um lixo. Ele falou tipo aquele negócio publicamente, batendo na mesa. Isso a gente não quer fazer, porque não era o que a Microsoft queria implementar, né? Mas era o que teve para hoje. E pro dia seguinte do que teve para hoje, chegaram mais 3 empresas, a AST, a Quadrant e a Ashton Tate, a do DBase, e criaram uma especificação estendida e retrocompatível, chamada Enhanced AMS, que permitia mapear mais páginas além daquela janela única de 64K. Você podia mapear qualquer área de memória, da memória alta. Enhanced Extended, né? Enhanced Expanded, EMS. Aumentou a quantidade possível de memória de 4 para 16 MB de RAM. O Desk View, que era um ambiente multitarefa e janelas que era bastante usado, ele usava essa versão estendida da EMS e, obviamente, o pessoal oficial, o Lotus Intel e Microsoft, absorveram esses melhoramentos, colocaram mais alguns melhoramentos, inclusive poder mapear memória baixa, e fizeram a versão 4.0 do EMS. Ô Ricardo, é um lixo, é uma gambiarra, manda mais. Com certeza. E nessa versão 4.0, ela era bom para fazer multitarefa, porque você podia fazer bank switching da memória convencional, do 640K. Sim. E aí teve vários ambientes multitarefa ou de task switching que usaram isso. O Desk View era mais conhecido, né? Tinha vários sistemas operacionais baseados em DOS que eram multitarefa. Ele botava no DOS, depois ele usava outras ferramentas para fazer rodar várias sessões lá dentro. Uma outra forma de expandir memória foi criada pela IBM, chamada XMA. Já se bastava 2 padrões, vamos criar mais um. Ela surgiu em 86 e é chamada de Expanded Memory Adapter. Como já tinha usado a letra E, eles tiveram que usar o X. Ela podia ser acessada como que nem que fosse uma MS, ela tinha um emulador, você carregava um driver no config.sys que tinha essa função, mas ela era incompatível com a MS. Ela foi introduzida nos modelos 31, 51 e 71 Bingo! Do IBM 3270 PC, que era literalmente um PC que a IBM lançou que vinha já com a placa de conexão de mainframe, também conhecido carinhosamente como IBM 5231, e que estava lá, mas acabou sendo preterida nessa briga de padrões de memória e expansão de memória. As placas EMS, ela eram originalmente placas físicas, tá, gente? Era uma placa que você comprava cheia de chip de RAM, espetava no slot ISA, configurava lá e torcia para funcionar. Com o advento e popularização do 286, o controle da EMS passou a ser incorporado no chipset e elas deixaram de existir fisicamente, viraram tipo uma placa lógica de expansão de memória. Cada placa-mãe vinha com seu utilitáriozinho para chavear a memória. É claro que aí apareceu o 386 e essa brincadeira acabou porque o próprio 386 consegue remapear tudo ao seu bel prazer. Podia fazer isso no xixi. E é a partir daí que você passa a colocar no seu config.sys o highman.sys e o emm386.exe, espaço no EMS, load raio, escambau. Isso. E mesmo assim você não conseguia memória suficiente para rodar o seu joguinho. Que muitos deles precisavam de memória convencional. Mas essa é a época clássica de você passar 70% do seu tempo usando o PC futucando em configuração de config auto-exec, explorando mapeamento de memória e só 30% efetivamente usando. E no final optando por usar um disquete de boot para facilitar a vida. Eu fazia menu de config. Não, isso só não viável no DOS 5, né? Que ele permitiu isso. Sim, a partir do DOS 5. Antes do DOS 5 era o disco de boot. Nossa, o DOS 5 foi um alívio geral da galera. Tinha aquela ferramenta de gerenciar memória, o MainMaker, né? O MainMaker funcionava assim mais ou menos, ele adivinhava, mas não conseguia exatamente a melhor configuração possível. Você sempre tinha que fazer um fine tuning. Mas aí, a partir do momento que as pessoas começaram a usar sistemas operacionais efetivamente de 32 bits, toda essa maluquice de mapeamento de memória caiu em desuso, né? Tornou-se desnecessário. Deixou de fazer sentido, na verdade. Hoje os processadores têm 64 vias de endereço, que é uma quantidade tão absurda de memória que eu acho que só no século 23 que vai precisar de mais do que isso. Não sei, ou até saiu o Windows 12. 1,8 vezes 10 elevado a 19, ou seja, 1,8 vezes 10 elevado a 10 gigabytes de RAM. Acho que não vai ter muita carência de memória tão cedo, né? Pelo menos nos próximos 5 anos. Vamos ver o povo gamer vai arrumar. Você vai instalar o Windows lá nisso. E acabou, né? Chega, né? Por hoje é só.
vamos mapear o último banco desse episódio para encerrar? Vamos lá. Bora! Pessoal, tô indo embora. Agradeço a todos que tenham ouvido até aqui. Episódio bem técnico, como vocês viram. Choveu, endereço em hexadecimal para tudo que é lado. Espero que vocês não tenham se afogado neles. E a gente se vê no próximo episódio agora, para setembro. Até mais. Fui. Mas poderia ser muito pior, vocês poderiam estar se afogando em octal, tá? Isso aí, fui. Seria o dobro. Até mais, gente. Assim, acredito eu que se bobear, pode ser só o primeiro episódio de vários sobre memória. Espero que não. Mas por enquanto é isso. Acho que já é suficiente por hora. E até mês que vem, ou daqui a 15 dias, semana que vem, ou whatever. Tchau, tchau. Aqui é o Pedro de Medeiros, programador de micros clássicos. Você está ouvindo Retrópolis, a cidade dos clássicos.